Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema são os cuidados com os pets, o mercado pet brasileiro. E para falar sobre isso, estamos recebendo em formato virtual a Érica Guglielmin, que é pet sitter. Érica, obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, muito honrada pelo convite e por estar aqui com vocês. Bom, para quem ainda nunca ouviu e não conhece o termo pet sitter, o que significa, o que é um pet sitter, Érica? Hoje, para traduzir na língua real mesmo dos cuidados, é uma babá de pet. Então, antigamente nós tínhamos babá dos filhos, né? E hoje são os filhos de quatro patas. Então, hoje eu me entendo como uma babá do seu pet. E como é que surgiu a ideia de entrar nesse ramo? Como é que você achou esse nicho para trabalhar, Érica? Sim, veio a pandemia, né? Eu tinha um trabalho fixo onde eu fui para casa trabalhar home, né? Junto com os meus filhos, que também estudavam dentro de casa, e eu sempre tive cachorro, né? Sempre tive pet. Surgiu de eu precisar de uma segunda renda. Então, quem não, né? Precisa hoje de uma segunda opção de renda. E aí a gente teve a ideia de cuidar de pets vindo de amigos que precisavam trabalhar. E aí ficaram com esse pesar de, vou deixar meu pet sozinho. Eu morava, né? Moro numa casa. Falei, não, deixa comigo. Então veio a ideia de ter esses cuidados enquanto pandemia de pets de amigos. Então surgiu a ideia por aí. Interessante que eu tenho um dado aqui na minha pauta que o setor, né, do mundo pet emprega no Brasil 2 milhões de pessoas. É bastante gente trabalhando com esse ramo, né? Realmente abriu um leque de opções para quem realmente quer trabalhar. Agora, qual que é a rotina? Como é que você faz esse trabalho, né? Porque se a gente pensar numa babysitter, como você falou, que é a babá, ela vai até a casa, cuida da criança em casa, às vezes os pais acabam saindo à noite. E no caso do pet sitter, como é que é? Como é que funciona a rotina do trabalho, Érica? Ótima pergunta. A rotina antigamente ela era só para hospedagem. Então lá no passado, lá na pandemia, a gente hospedava. Então a família era mais para viagem. Hoje não. A rotina ela mudou tanto que hoje eu cuido deles, como você mencionou, na sua própria casa. Então a Érica trabalha demais, não tô tendo tempo de passear com o meu cachorro. A Érica, eu vou hoje ter uma reunião até muito tarde. Você consegue passar lá e dar uma olhada no meu gatinho? Troca água, ração, faz um pouco de companhia? Então, é essa companhia para o pet. Então, aumentou muito, porque pandemia todo mundo se sentiu sozinho e tal, e acabou trazendo o pet para dentro da sua família. Então, é esses dados que você tem. Então, trouxe para dentro de casa um número muito grande de pet, que é tratado como filho, né? É um filho de quatro patas. Então, hoje, todo mundo tem algum tipo de pet. Então, aumentou essa demanda. Então, o trabalho de uma rotina de pet sitter logo desde cedo eu tenho passeios fixos, né? Que já são com essas famílias que já contam com o meu trabalho, com o meu carinho. Eles já esperam eu chegar. É incrível porque eu desligo o carro, eles já estão ali no portão sabendo que eu vou chegar. E aí vem os esporádicos, né? Que são os feriados, as hospedagens, a família viaja. Tem família que não quer hospedar e que prefere a minha visita enquanto viaja. Eu vou, eu pego a chave, eu visito esses cachorros e gatinhos e outros tipos de pet, que cada um tem um tipo diferente de pet. Então eu faço essa rotina acontecer. Também faço levar para veterinário, eu levo para banho, eu tenho parceiros que onde eu hoje, a Érica, consegue se locomover e tirar, hoje, né, que eu mencionei que era uma segunda renda, hoje se tornou uma primeira renda. Então, hoje eu sou uma empresa, Érica Pet, que estou 100% voltada a esse nicho pet mesmo. Então, eu consigo suprir as demandas da família, mesmo que seja no dia. Érica, hoje eu não consigo ir para casa, eu tenho uma reunião, como eu mencionei. Você consegue passar lá? A Érica passa lá para poder fazer companhia pro gatinho ou pro cachorro, né? Tem passarinho, tem tartaruga, tem todo tipo de pet que a Érica cuida, sim. E quanto tempo demora mais ou menos esse trabalho? Para você ter alguns clientes, é claro que você tem que ter aí um horário definido para cada um, né? Sim, Existe um tempo sim. estipulado? Quanto tempo você passa com esse animal? Até porque, Érica, existem impactos emocionais naquele animal que a família adotou ou algumas acabam comprando, né? E deixa o animal em casa o dia inteiro, só vê quando chega no fim do dia. A pessoa passa o dia todo trabalhando, almoça fora, só chega de noite e o animal fica sozinho o dia inteiro em casa. Isso tem algum impacto emocional para esse animal também, né? Então, qual é o tempo que você passa com esse bichinho? Depende da raça,
né? Às vezes eles não aguentam passear muito tempo, mas é de meia hora, 40 a 50 minutos. Então varia entre 30 a 50 minutos cada visita. Porque aí inclui, né, o passeio. Alguns que não passeiam são mais velhinhos, aí eu faço a medicação. Tem muitos que têm, né, que tomar insulina, que têm cuidados mais restritos, isso eu também faço, e aí eu faço a companhia. Então varia de 30 a 40 a 50 minutos no máximo. E é perceptível essa questão do emocional que eu falei, né? De o animal ficar sozinho e ter essa companhia. Você já notou isso no seu dia a dia? Sim, é muito perceptível. Como eu mesmo mencionei, chego com o carro, eles já sabem que eu tô chegando. Aí vira aquela alegria. E pula em mim, lambe, fica todo, né? E quando isso não acontece, então assim, o ato emocional deles é marcar território. Então eles chegam a fazer xixi na cama do tutor, eles fazem xixi fora do lugar, sendo que eles já sabem onde fazer. Então eles realmente eles chamam a atenção de qualquer maneira. Eles comem as coisas, eles comem controle remoto, tudo que tiver, se deixar ele muito tempo sozinho e não ver a rua, o passear é muito importante. Eles precisam sentir o olfato, eles precisam ver outro mundo lá fora, mesmo que o passeio não seja, não é o caminhar muito tempo, é o sentir o cheiro das coisas. Isso relaxa muito o cachorro e é muito importante. Então, sim, o emocional nessa visita marca muito quando o cachorro fica muito tempo sozinho. Voltando para a questão do empreendedorismo, Érica, é preciso algum tipo de capacitação específica para entrar nesse ramo? Não, né? Eu vou dizer por mim. Então, assim, o meu ponto foi realmente estudar sobre o assunto. Então, tá, vou passear. Quais são os cuidados que eu tenho que ter no passeio, né? Então, são pontos específicos. Então, não existe uma formação. Eu sou formada em administração, então é outra parte do empreendedorismo da minha empresa, mas o cuidado em si vai no dia a dia. E lógico, você se preparar para aquilo. Então, se eu vou para a rua com um cachorro, quais são os cuidados que eu preciso ter na rua com aquele passeio, com aquele cachorro? Porque existem outros meios que vão poder acontecer comigo. Então, como eu vou me defender daquilo? Então, você tem que sempre entender do assunto. O gato, quais são as limitações do gato, né? O que que eles. Então, você vai respeitar o pet no modo de vida deles. Então, sim, você precisa entender do assunto. Você precisa gostar muito de pet, né? Porque nem sempre é uma coisa que, é fácil. Não é. Você está cuidando do filho de quatro patas de um tutor, que é para ele realmente um carinho muito grande. Então, é uma responsabilidade muito grande. Todo mundo fala, é uma delícia, escolher. Sim, né? Diferente de tratar com humanos, eles têm esse amor incondicional. Só que você também precisa trazer isso de volta na responsabilidade do seu trabalho e entender o que você está fazendo. Não dá para chegar lá simplesmente não saber o comportamento do cachorro, o comportamento do gato, e você trazer essa responsabilidade para o tutor a hora que ele te contrata. Então, sim, você precisa estudar sobre alguns temas e entender o que você está fazendo lá. Isso gera a responsabilidade do trabalho enquanto o tutor te contrata. Sim. Aí já tem um outro nicho para você abrir uma escola de cuidadores de pet. Ó. Você já pode ensinar o que você aprendeu com a sua prática. Tá fácil aí. Agora, como é que é a cobrança disso? Como é que é cobrado do tutor? É mensal? É por hora? Dá para ganhar dinheiro nessa profissão? Dá. É por hora, né? Então, a visita é a visita, que é entre 30 e 50 minutos. E aí a hospedagem é a diária, como se fosse um hotel. E eles trazem tudo que é do cachorro, porque eu não hospedo, eu, Érica, não hospedo gatos. Tem outras pet sitters que fazem, né? Que aí tem que ter um espaço específico para o gato. Então, a diária da hospedagem. E aí, os passeios fixos são valores também determinados, que é uma vez na semana, duas, todos os dias. E aí vai realmente é cobrado o dia, a hora e a diária. E a gente faz pacote, né? Aí sim, Érica, quero fechar um pacote. A gente fecha pacote. Aí vira mensal, tá? Os pacotes às vezes são mensais, depende do tutor. Depende do que eles querem e eu me adapto e me adequo ao que eles precisam. Bacana. Para a gente finalizar, Érica, como é que você orienta os tutores quando vai haver essa separação, né? Por exemplo, você vai assumir aquele animal por um tempo. Existe alguma preparação para isso, para que você possa conhecer esse bichinho? Como é que é feito esse trabalho? É muito importante isso, não chegar lá de repente.
O cachorro não te conhece, ele está sentindo falta do tutor dele, o gato a mesma coisa, então ele pode te agredir. Ele não sabe quem você é. Então existe sim uma preparação de ir antes, conhecer antes, sentir seu cheiro, sentar com ele, falar com ele, ele ouvir a sua voz e sentir principalmente o seu cheiro. Então ter esse contato sempre antes. Não faça, é muito arriscado e eu faço de repente quando é um amigo, Érica, vai lá. Mas eu não gosto, eu sempre instruo os tutores que eu vou antes para conhecer antes e que eles me conheçam antes. Isso é muito importante, eles sentirem o seu cheiro. Tá certo, Érica. Muito obrigado por dividir com a gente esse seu conhecimento, né? Essa novidade para muita gente que é o Pet Sister, o Pet Sitter. E se você ficou interessado, pode procurar aí na internet para você entender mais o assunto. Quem sabe é um ramo para muita gente poder empreender também e trabalhar nessa área que, como eu falei aqui, emprega mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. Obrigado, viu, Érica? Eu que agradeço, faço com muito amor e se precisarem, estou por aqui. Obrigado a Érica e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.